Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Você está no Você Pode 22, o podcast do Hospital 22 de Outubro e da Associação Paulista de Medicina de Mojimirim para falar sobre inovação, qualidade de vida e saúde. E hoje nós temos um convidado mais do que especial. Nós temos aqui o neurologista, neurofisiologista, responsável, coordenador do setor de neurofisiologia do Hospital 22 de Outubro, Dr. Adilson Luciano Calef. Seja bem-vindo, Adilson. Prazer tê-lo aqui. Oi, muito obrigado. Bom dia, obrigado aí pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. O prazer é nosso. Adilson, neurofisiologia. Conta pra gente o que é isso, afinal. Pois é uma área que muita gente não sabe, né? O neurofisiologista, ele é uma área de atuação do neurologista. Então, é uma área onde o neurologista se especializa em alguns exames. Aí são 4 principais exames, né? É o exame do sono, que é a polissonografia, o eletroencefalograma, que o pessoal chama de eletro da cabeça. Eletro da cabeça. A eletroneuromiografia e os potenciais evocados. E são os exames que quem mexe com neurofisiologia atua. Perfeito. Bom, vamos começar falando de dor de cabeça. Tem diferença entre enxaqueca e cefaleia? Tem sim. Na verdade, a cefaleia é um sintoma, né, que pode ser decorrente de diversas situações, até mesmo de um simples resfriado, né? A cefaleia é a dor de cabeça, então? É a dor de cabeça, é o termo médico para dor de cabeça. Mas a enxaqueca, ela já é uma entidade, uma doença na área de neurologia, que a dor de cabeça é o principal sintoma, mas não só a dor de cabeça, né? Cefaleia e migrânia é a mesma coisa? A migrânia é um termo médico para enxaqueca. Perfeito. Então, quando o médico conversa entre eles, a gente não fala que o paciente tem enxaqueca, a gente fala que o paciente tem migrânia, um paciente migranoso. Uhum. E aí tem os diferentes tipos de dor de cabeça, né? A migrânia, que é a enxaqueca, mas tem também a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas. A gente tem as principais dores de cabeça, né? Na verdade, existe a dor de cabeça e existe como sintoma, existe a dor de cabeça como uma síndrome, né? Uma doença. Então, dentro da neurologia, as principais, você já falou, a enxaqueca, que é a migrânia, que é um tipo de dor de cabeça que a pessoa tem, costuma doer só um lado da cabeça, é uma dor de cabeça que lateja, fica pulsando, parece que tem um coração batendo na cabeça, dá ânsia de vômito, a pessoa não pode ver luz, fica irritada com som, às vezes dá sono, vomita, né? E às vezes dura 2, 3 dias essa crise. Essa é a enxaqueca. As pessoas sofrem muito com isso, né? Aliás, essa população consome muito analgésico, né? Consome. Uma das causas de abuso de analgésico as dores de cabeça, que é muito comum, né? Hoje em dia, todo mundo tem pelo menos uma dor de cabeça ao longo da vida, né? E aí a pessoa que tem, às vezes, uma dessas doenças, então, no caso da enxaqueca, ou então a cefaleia tensional, que é aquela dor de cabeça que a gente tem no finzinho do dia, que vai apertando a cabeça, vai vindo uma dor aqui na nuca, aquela dor de estresse, de tensão, e a pessoa acaba acostumando com essa dor de cabeça e toma um remedinho. Aí que vem o problema, né? Porque ela acaba cronificando essa doença. Aproveita e comenta aqui embaixo pra gente qual dor de cabeça você já teve e que te causou muito problema. Você já teve dor de cabeça do tipo migrânia, enxaqueca? Tem dor de cabeça quando fica muito tenso? Hoje é dia dos namorados, a gente está gravando aqui dia 12 de junho. Você que tem dor de cabeça com seu namorado ou namorada, põe aqui nos comentários que a gente quer saber também. Adilson, muda alguma coisa no cérebro de alguma pessoa que tem enxaqueca, que tem essa dor de cabeça crônica? Olha, hoje em dia, eles sabem que quem tem enxaqueca ela é uma predisposição genética, é um defeito, né, no canal de sódio e potássio da célula, que a pessoa ela acaba tem facilidade de desencadear a dor de cabeça, que aí, por causa dessa falha de comunicação da célula, ela libera algumas substâncias no cérebro, né, que desencadeia essa dor de cabeça. Até hoje em dia tem até alguns tratamentos modernos, né, baseado em anticorpo monoclonal, que você consegue, às vezes,
inibir a formação desses peptídeos, neurotransmissores que são anormais ali no meio. Que vai agir no mecanismo da fisiopatologia mesmo da enxaqueca? Da enxaqueca, exatamente. Perfeito. Então, a enxaqueca ela tem um tratamento para crise, que a gente fala assim, é o tratamento para o incêndio e tem um para prevenir o incêndio, né? Então, você tem a medicação para crise e aí você tem um tratamento contínuo. Se você tem uma dor de cabeça frequente, pelo menos uma por semana, aí já é indicado fazer um tratamento preventivo. Essa prevenção às vezes envolve medicamento, mas tem uma parte importante que é comportamental para prevenir a enxaqueca, né? Ah, com certeza. A gente fala que o paciente com enxaqueca é aquele paciente muito chato, né? Porque ele não pode passar da hora de dormir, que dá dor de cabeça. Ele não pode dormir além do horário que ele está acostumado, dá dor de cabeça. Não pode passar da hora de comer, que dá dor de cabeça. Não é qualquer alimento que ele pode comer. Se ele comer alguns tipos de temperos, que tenha glutamato, alguns tipos de adoçante, chocolate, né? Molho vermelho, aí café é pedir para ter dor de cabeça. Então é uma pessoa que tem que mudar alguns hábitos dele por causa da enxaqueca. Quando que uma dor de cabeça faz a pessoa ter que ir ao pronto-socorro? Esse é um ponto importante, né? Que a dor de cabeça, às vezes ela pode ser um sinal de uma doença mais grave, né? Então, quando a pessoa tem uma dor de cabeça diferente, que ela nunca teve antes, muito forte, aí ela tem que ir pronto-socorro para dar uma avaliada, né? E normalmente o que mais assusta é quando a pessoa tem a dor de cabeça junto com um desmaio, ou então uma perda de força, uma dormência, algum sintoma que não seja só dor de cabeça, né? Ou então uma dor de cabeça que começou, nunca teve e ela está persistindo e não melhora com os analgésicos. Aí são casos que precisam ser investigados para descartar algumas causas mais graves, né? Então, quer dizer, aquela dor de cabeça que não está passando, mesmo com aquelas medidas de resgate, aí essa às vezes precisa ir lá, tomar um sorinho, alguma coisa para conseguir... Precisa. Às vezes precisa fazer um tratamento mais intenso, endovenoso, né? E tem casos que até no pronto-socorro mesmo já é indicado até fazer uma tomografia para descartar uma ruptura de aneurisma, uma infecção, um abscesso, um tumor, né? Que pode dar dor de cabeça. Perfeito. Então, às vezes, essa dor de cabeça pode ser uma coisa mais grave que necessite de uma avaliação diagnóstica mais profunda, né? Falando agora um pouquinho sobre o sono, Adilson. Olha, essa aí é para você que fala dormindo, que grita dormindo, que se mexe muito à noite, você que já levantou dormindo. Escreve aqui para a gente nos comentários qual história você tem de fazer alguma coisa bem improvável enquanto dormia. Adilson, conta para a gente um pouquinho sobre distúrbios do sono. O que são essas alterações? O sono é uma coisa engraçada, né? Porque 1/3 da vida da gente a gente passa dormindo, né? Então, assim, você vê qual que é a relevância do sono na vida da gente, né? E uma pessoa que não dorme direito, que tem dificuldade para dormir, ela sofre, né? Porque é o sono que repara o organismo, né? O cérebro. Então, existem alguns distúrbios do sono que acaba atrapalhando o desenrolar do sono, né? Um sono adequado, o sono para ele ser bom, você tem que dormir uma quantidade suficiente, mas não basta só você dormir a quantidade suficiente, você também tem que ter um sono que seja de qualidade, né? Um sono onde você não acorde muitas vezes ao longo da noite, que você respire normal, que você não tenha algumas alterações que entram no meio do sono, né? Que aí já são os distúrbios, né? Então, por exemplo, o que é muito comum, a apneia do sono. A apneia do sono é a pessoa que para de respirar enquanto dorme. Então, é um distúrbio que a pessoa tem a garganta fecha ou a língua perde A língua obstrui o canal do ar e aí a pessoa que estava só com uma obstrução parcial, que é o ronco, acaba se transformando no fechamento da via, na apneia. Exatamente. A gente vê muito... o ronco ele é só um sinal de que o ar está passando com um pouquinho de pressão, né? Ele vibra.
O ronco pode ser uma coisa assim tolerável, porque mas se chegar a um ponto de obstruir a ponto de não entrar o ar, a gente chama de apneia. E aí normalmente acontece quando a pessoa, a língua relaxa, né? Toda a musculatura relaxa enquanto dorme, e às vezes a língua ela relaxa mais do que deveria e acaba caindo, né? Ela acaba indo mais para trás e fechando o canal que vai para o pulmão. Aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que ronca muito, conhecida pelos seus ruídos noturnos, que essa pessoa vai precisar ouvir esse papo aqui da gente. Adilson, nesse contexto, já tem indicação de fazer a polissonografia? Ah, sim. A pessoa ronca muito, um ronco muito alto que dá para ser ouvido fora do quarto, né? E a pessoa que é muito sonolenta durante o dia, junto com o sintoma de ronco, e ela acorda cansada, parece que não dormiu nada, é indicação de fazer uma polissono para confirmar se realmente é ou não apneia e que grau que está essa apneia, porque tem vários graus, né? Isso é bem mais comum do que as pessoas imaginam, né? É muito comum, viu? Pra você ter uma ideia, a última estatística que eu vi aí, 30% dos homens acima de 40 anos têm apneia, algum grau de apneia. É muita gente, né? É muita gente, mas, nossa, e quando vai ficando mais velho, mais pançudinho, pior ainda mais essa incidência. Sim. Com a idade, a tendência é piorar mesmo, né? Porque uns vai engordando, vai tendo alguns outros problemas que podem também atrapalhar o sono e dar apneia. Por exemplo, um refluxo gastroesofágico, que vai irritando a garganta, uma rinite que às vezes não se trata. A própria musculatura, né, vai ficando mais flácida, né, com a idade. Aquela anatomia de pessoa com um queixo pequenininho, um pescoço largo também. Isso, exatamente. Aí tem alguns casos que às vezes a pessoa nem precisa ser obesa, né? Tá fora do peso para ter apneia. Tem paciente que às vezes nasceu com um queixo, por exemplo, mais para trás, né, que a gente chama micrognatia, que o espaço para o ar passar é pequeno. Então essa pessoa às vezes tem apneia do sono gravíssima. E você olha para a pessoa e fala, mas é uma pessoa magra, né? Como é que tem apneia, né? E aí acaba sendo até um problema estrutural mesmo, anatômico. No 22 de outubro faz esse tipo de exame, a polissonografia. Sim, lá no 22 a gente tem o laboratório do sono, né? Que a gente faz a polissonografia de vários tipos, né? Que a gente tem uma polissono que se faz para o diagnóstico, tem a polissono que se faz para avaliar o CPAP, que é o tratamento que às vezes a pessoa precisa para a apneia. Tem a polissono com eletroencefalograma para algumas pessoas que têm alguns distúrbios do sono, que possa ser uma epilepsia, por exemplo. Então a gente tem lá um setor bem capacitado para ver todos os tipos de sono. Às vezes esse exame, a polissonografia, pode ser feito em casa? Pode. Hoje em dia a gente tem vários tipos de polissono, né? Então tem a tipo 1, que é a polissono padrão, que é feita no hospital, onde você grava o vídeo e coloca vários sensores no paciente e fica um técnico no setor acompanhando, né, para garantir que o exame vai ser bem gravado. Aí tem o tipo 2, que é um exame um pouquinho mais resumido, que o paciente faz em casa, que ainda ele é completo, mas ele é mais resumido do que o tipo 1. E tem o tipo 3, que é usado só para apneia do sono, que é um aparelhinho pequenininho que a pessoa coloca numa cinta no peito, aí avalia a movimentação torácica, coloca um sensorzinho, uma cânula no nariz para avaliar o ar saindo e entrando e um oxímetro no dedo. Essa é a tipo 3, que a pessoa pega uma maletinha, vai para casa, na maletinha tem um videozinho, explica como é que ela mesma monta em casa. Perfeito, interessante. Às vezes até o relógio, o smartwatch, o relógio digital é capaz de detectar alguns distúrbios do sono, não? Hoje em dia tem saído muita inovação na área do sono, né? Tem alguns algoritmos aí, né, de inteligência artificial que só com um relógio ou com um celular próximo ele já consegue detectar algum distúrbio do sono. Se você fala, o tanto que você acorda ao longo da noite, o ronco, pelo tipo de ronco ele consegue já definir. Mas ainda está em estudo, né? Não tem nada assim validado para usar clinicamente, mas eu acho que no futuro todo mundo vai ter aí um sensorzinho em casa, no relógio ou no celular para avaliar o sono e para ver como é que o sono está ocorrendo, né?
Aliás, por falar nisso de sono, às vezes a gente tem situações que são de excesso de sono. Então a pessoa tem uma vontade incontrolável de dormir. Quando que a gente chama isso de narcolepsia, então? É a narcolepsia. A narcolepsia é uma doença que a pessoa tem um excesso de sono, né? Então ela dorme em qualquer lugar que ela tiver, é um sono incontrolável. Ela está conversando com você e de repente ela dorme. E junto com a narcolepsia é muito comum ter o que a gente chama de cataplexia, né? Que a pessoa ela cai por causa do sono. Então a pessoa está conversando com você, de repente ela cai, pode até cair no chão, porque ela é um sono que vem de uma hora para outra, né? Então a hipersonolência diurna, ela tem várias doenças e várias causas. Existe a hipersonolência porque você não está dormindo direito à noite, e existe algumas doenças que pode dar a hipersonolência, uma delas é a narcolepsia. Aí nesses casos é importante você fazer uma polissonografia para avaliar o sono durante a noite e logo em seguida você faz um exame que a gente chama de teste de múltiplas latências, que aí a pessoa fica durante o dia no laboratório do sono e a gente vai medir o quanto tempo que ela demora para pegar no sono durante o dia. A pessoa vai tentar não dormir, Tentar não e se dormir. ela não conseguir resistir ao sono, isso é um indicativo Isso, de exatamente. narcolepsia. Tem tratamento hoje em dia, umas medicações boas que acabam resolvendo esse problema. Tem até alguns casos marcantes na história de pessoas que foram enterradas vivas porque estavam dormindo, não é isso? E Tem um sono profundo, né? Aí a pessoa perde totalmente tônus, né? Ela fica toda mole, né? Aí antigamente não tinha muita avaliação de médico, né? Achava que estava morta, aí lá no velório ela acordava, né? você que está aí com sono, acorda e comenta aqui, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que você conhece que dorme em pé. Ô Adilson, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nervos. Esse negócio dos nervos é interessante que as pessoas usam esse termo para um monte de finalidades diferentes, né? Falam que é problema dos nervos e não do corpo, fala que está com os nervos à flor da pele. O que é nervo, afinal, e quando que que a gente está empregando esse termo do jeito certo? É, né? O termo nervo ele é usado para muita coisa que não é o correto, né? Quando a gente fala, tô nervoso, tô com o nervo às flores da pele, quer dizer que a pessoa está ansiosa, né? Tá com uma crise de estresse, né? E o nervo realmente que a gente estuda é um tipo de um fio que nós temos dentro do corpo, né? Ele é um cordão que ele transmite a informação que vem do cérebro para o restante do corpo. E ao contrário também, né? As sensações que você sente no corpo, ele é transmitido através desse cordão que a gente chama de nervo. E muita gente é até engraçado, que a pessoa às vezes fala, olha, tá vendo esse nervo meu aqui? E ela confunde, né? Porque às vezes ela está colocando a mão num tendão. O tendão é uma continuação do músculo que se insere no osso, ele não é o nervo, né? O nervo é uma estrutura que muitas vezes você não pega. Às vezes você pega ele aqui no cotovelo, né? Aquele que dá o choquinho quando você mexe aqui, esse é um nervo. Esse pode falar que ele é nervo. Aquela doença do trabalho comum, a síndrome do túnel do carpo, que a pessoa tem um formigamento na mão, esse é um problema do nervo mesmo? Esse realmente é o problema do nervo. Esse é um problema que a pessoa tem no punho, né? Que ela, por algum motivo, ela tem às vezes um canal do punho um pouquinho diminuído. E aí, à medida que ele vai fazendo algumas atividades, principalmente atividade muito manual, que pega muito peso, repetitiva, acaba inflamando as estruturas que estão dentro de um canal que a gente chama de carpo, que é o canal do punho. E aí passa um nervo aqui dentro, que ele também comprime junto com as outras estruturas que estão inflamadas, e acaba dando uma dormência na mão. A pessoa fica com a mão adormecida, principalmente à noite. Ela acorda com a mão dormente e fica tendo que ficar mexendo com a mão assim para ela melhorar. O sintoma dá mais à noite. E é muito comum isso daí, né? É a neuropatia mais comum. A neuropatia mais comum é o síndrome do... Ah, olha que do interessante. carpo. A gente que faz o exame lá dos nervos, né? Que é a eletroneuromiografia, que é um exame que a gente estuda os nervos. Eu acho que de 60% dos pacientes que procuram a gente para fazer esse exame, a suspeita é túnel do carpo. Olha que interessante. Então, nessa eletroneuromiografia é como se fosse uma agulhinha que vai conectar com o nervo e sentir como é que ele está sendo estimulado.
O exame ele tem duas partes, né? Tem uma parte que a gente chama de condução nervosa, que a gente não tem agulha, ainda dá só um choque bem leve. Aí a gente estimula um nervo no ponto e capta a resposta dele num outro ponto. Daí a gente vê como é que está a transmissão, né? E aí tem a segunda parte do exame, que é as agulhinhas, que todo mundo tem medo, né? Mas são agulhas bem fininhas, muitas vezes nem dói. Tem paciente que acha a agulha até mais tranquilo do que a parte do choque, que a gente coloca dentro do músculo para ver como é que está a inervação do músculo. Você sabe que eu já fiz esse exame de eletroneuromiografia, inclusive com o Dr. Adilson, eu esperava que fosse ser bem pior, não é tão ruim assim, viu? Adilson, uma radiculopatia é diferente de uma dor muscular comum? É diferente. O que é uma radiculopatia? A radiculopatia, ela é um termo que a gente usa quando a pessoa tem uma alteração na raiz nervosa espinhal. O que é essa raiz nervosa espinhal? É a raiz do nervo que sai da coluna. Porque todos os nervos eles saem da coluna, né, e vai para os membros. Aí cada nível da coluna tem um nervo que se chama raiz nervosa. Então tem a raiz nervosa do nível lombar 1, que é a raiz L1, lombar 2, lombar 3 e assim por diante. E essa raiz, quando ela é alterada por algum disco, né, que está meio fora, chamada hernia de disco, ele acaba encostando nessa raiz e acaba dando uma dor irradiada para o membro, que é a famosa dor do nervo ciático. Ah, sim. Então aí é a diferença, né? O problema é na coluna, mas a sensação da pessoa é na perna. É na perna, exatamente. E é muito comum, a gente pega às vezes a radiculopatia, ela tem essa característica, né? Que às vezes a pessoa não tem nem a dor na coluna, mas ela sente o sintoma dela nas extremidades. A gente tem muito paciente, por exemplo, que tem formigamento na mão, que não é o túnel do carpo, é um pinçamento na raiz cervical que a pessoa tem, só que ela pinça um nervo que reflete na mão. Então, muitas vezes ela tem dor e formigamento na mão e o problema é cervical. Então é eletroneuromiografia o exame para poder diferenciar essas diferentes apresentações da localização do problema do nervo? Exatamente. A eletroneuro ela vai servir justamente para isso. O paciente tem um formigamento e às vezes pela clínica, né, pelo quadro clínico, você não consegue diferenciar. Aí faz a eletroneuro, ela define. A lesão é em tal ponto, grau tanto. E... O negócio do formigamento que você comentou, às vezes pode ser também polineuropatia? Sim. Existe uma doença que a gente chama de polineuropatia. O que é poli? É vários nervos sendo acometidos ao mesmo tempo, né? E aí a pessoa começa a ter, normalmente, formigamento em dois membros, nas extremidades, ou nas pernas, começa lá nos dedos do pé, vai subindo para a perna. E essa polineuropatia costuma indicar que está acontecendo alguma coisa no organismo que está afetando os nervos, né? E a doença mais comum hoje em dia que dá uma polineuropatia é o diabetes, né? Porque o diabetes, em alguma fase dela, acaba evoluindo para uma neuropatia, a polineuropatia. Né? É um dos grandes medos do diabético ter polineuropatia, não é isso? Sim. No desenrolar da doença? Porque o indivíduo com diabetes tendo a polineuropatia, ela começa a ter tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, o pé. Ela pode se machucar e não perceber, né? Que a sensibilidade dela não vai permitir essa transmissão da dor lá para o cérebro e aí a pessoa não sabe que machucou. Não sabe. Às vezes ela anda vários dias, às vezes, com uma pedra dentro do sapato e não percebe. A hora que vai ver, está com uma ferida enorme e aí o diabético já tem uma dificuldade circulatória. Aí acaba dando aqueles problemas que a gente chama de pé diabético, né? Se você tem uma pedra no seu sapato também, mas você sabe qual que é, escreve aqui pra gente nos comentários, ou então encaminha esse vídeo para sua pedra no sapato, e aí a gente vai poder compartilhar e falar mais também sobre esse assunto. Doutora Adilson, conta uma coisa. A gente tem um personagem famoso dentro da neurologia, da psiquiatria, que é o Vincent van Gogh, que é conhecido por ter um transtorno de humor associado à epilepsia. Então, conta pra gente o que é epilepsia. Tem um monte de variantes disso, né? É verdade. A epilepsia é uma doença que está na humanidade há muitos anos, tem vários relatos, né? Até na Bíblia mesmo tem algumas pessoas que Jesus curou que estavam tendo ataques epiléticos, né? Uma descrição clássica, às vezes, da síndrome, né?
A epilepsia, ela é uma doença que o cérebro, algumas células do cérebro, elas resolvem trabalhar sozinhas, do nada ela resolve disparar. Um curto-circuito? Um curto-circuito, exatamente. Aí ela dispara numa frequência, numa intensidade maior do que o normal, ela acaba envolvendo outras células em volta dela e acaba dando as crises convulsivas. E aí a epilepsia é caracterizada justamente pelas crises epiléticas, que são vários tipos, né? A mais comum que todo mundo conhece é a epilepsia generalizada, que a gente chamava antigamente de grande mal, que a pessoa cai no chão, começa a se repuxar, solta saliva na boca e tudo mais, né? E tem outros tipos de crise, que nem tem crise mesmo, que a gente chama de crise de ausência. Que a pessoa está conversando com você, de repente ela para, dá uma olhadinha assim, do nada assim ela volta a conversar com você. Ela está tendo uma crise epilética nesse momento. Essa seria a pequena crise? E seria a crise, a gente chamava de pequeno mal, né? Pequeno mal. É muito comum em criança, né? Que até, se eu não estiver enganado, o pequeno mal, que é o petit mal, né, deu origem a esse termo, às vezes usado, fulano está tendo um petit, não é isso? Exatamente. Porque às vezes você está vendo a pessoa ali, do nada ela para de conversar com você, ou então tem umas crises que a pessoa às vezes começa a fazer uns movimentos, começa a dar risada do nada, e justamente a Paula está tendo uma crise epilética. Olha aí. E para a gente fazer o diagnóstico da epilepsia, qual que é o exame que usa? A gente tem o eletroencefalograma, que é o mais comum. O tal do eletro da cabeça. O eletro da cabeça, que põe uns fiozinhos na cabeça, grava lá uns 20 minutos. E não dói nada, né? Não dói. Super tranquilo, a gente coloca um eletrodo de metal com uma massinha, que é tipo uma colinha. Depois que terminou o exame, é só tirar, lavar o cabelo, tranquilo. E tem hoje em dia o que a gente chama de videoeletroencefalograma, que é um exame mais sofisticado, né? Que tem alguns casos, quase metade das epilepsias não aparece no eletroencefalograma de rotina. Então, aí o que você precisa fazer? Você precisa combinar com o paciente para ele ficar, às vezes, umas 12 horas, 24 horas, até alguns dias dentro do hospital, e você vai fazer o eletroencefalograma e gravando um vídeo enquanto isso, que aí você vai observando como que está o comportamento do cérebro dele ao longo do dia. E às vezes quando ele tiver uma crise ou outra, o eletro detecta e você grava o vídeo simultaneamente e consegue definir o tipo de crise que ele tem. Porque existem as duas coisas, né? A pessoa que tem a crise, mas não demonstra nenhuma alteração de comportamento, e também a pessoa que tem alteração de comportamento, mas não está tendo crise. Existe, né? Hoje a gente chama de crises não epiléticas, né? Ou crises psicogênicas, né? É muito comum isso. A pessoa tem um desmaio ou alguma alteração de consciência. Só que a hora que você está fazendo o vídeo, EEG, a pessoa está lá tendo a manifestação, às vezes até motora, né? Tem paciente que tem manifestação motora, só que o eletro continua rodando normal. Ou seja, aquilo lá não quer dizer que não seja nada, mas não tem origem epilética. Então, aí a abordagem de tratamento é diferente, né? O vídeo EEG é muito útil para esses casos. Parece um pouco uma convulsão, mas não é uma convulsão. E aí o tratamento, então, é outro, né? O tratamento é bem diferente. A gente tem também alguns casos, é raro, mas acontece, do paciente ter ataques epiléticos por causa de alterações cardíacas, por exemplo. Às vezes a pessoa tem umas arritmias que entra assim do nada e a pessoa cai o fluxo sanguíneo do cérebro e ela tem uma crise convulsiva. Aí o vídeo EEG acaba ajudando nesses casos também. E aí a pessoa tem isso várias vezes? Pode ter. Pode ter várias vezes e às vezes você faz até um Holter, por exemplo, e não descobre. Aí quando você faz o vídeo EEG, ele fica lá vários dias, aí a hora que ele dá a crise, você detecta lá a falha cardíaca. Tem paciente que às vezes tem uns bloqueios atrioventricular que dura aí alguns segundos e você acaba às vezes detectando no exame. A pessoa ter várias vezes feito só o EEG, só o eletroencefalograma, isso substitui, em termos de sensibilidade, de detecção, fazer um vídeo EEG ou o vídeo EEG ainda é superior
nesse sentido de sensibilidade? Por exemplo, se a pessoa já tem 5 vezes que ela foi fazer um eletroencefalo e as 5 vezes estava normal, mas tem um quadro que a gente desconfia que pode ter relação. É importante, porque o vídeo EG acaba sendo importante nesses casos. Porque às vezes o paciente tem uma clínica de uma convulsão ou alguma crise epilética, que às vezes não é convulsão, mas é uma crise de alteração de consciência. E o médico está administrando as medicações, troca um remédio, aumenta a dose, acrescenta um segundo remédio, um terceiro, e a pessoa não melhora. E os eletros que ele faz no dia a dia está normal. Aí, nesses casos, é indicado fazer um vídeo EG. E aí, em alguns casos, a gente até retira a medicação da pessoa, para ela poder ficar sem medicação nenhuma e realmente facilitar, se ela tiver que ter alguma crise ou outra, não, para a gente poder registrar direitinho. Tira o anticonvulsivante, que é para a pessoa poder mesmo ter a maior chance de crise e isso poder ser registrado no exame e gerar um tratamento. Exatamente. Nesse sentido, tem cura a epilepsia? Olha, hoje em dia existe um tratamento para epilepsia que é com cirurgia. Nesses casos, às vezes, acaba curando a pessoa, né? Só que, como a cirurgia é uma coisa meio agressiva, você vai ter que tirar uma parte do cérebro, que é a célula que está descarregando, né, desnecessariamente lá no cérebro. A gente só deixa a cirurgia para casos onde a epilepsia não é controlada com a medicação. Então, hoje em dia, tem medicações muito modernas que você consegue ter um controle da epilepsia até de 100%. Tem pessoa que, depois que acerta a dose da medicação, nunca mais tem convulsão. Então, acaba sendo uma doença crônica, mas com tratamento clínico que você tem que fazer. Agora, se a pessoa evoluir com uma crise convulsiva que não controla com remédio nenhum, hoje em dia tem um tratamento com a cirurgia que pode ajudar. Em criança também tem epilepsia, né? Às vezes começa muito cedo. Criança tem. Aliás, é a faixa etária mais comum, né, das epilepsias, principalmente algumas que são benignas, né? Então, a gente tem as convulsões febris, né, que é muito comum. Elas são benignas? Costumam ser. Quer dizer, teve convulsão febril, aquela que acontece antes dos 5 anos de idade, mais ou menos, né? Isso, antes dos 5, normalmente. Se a criança teve a convulsão e você vai verificar ela está com febre, muito provavelmente é uma convulsão febril. E muitas vezes, uma coisa que é interessante nesses casos, é que às vezes a criança não tem nada. Não está gripada, não tem nada. Aí ela dá convulsão, você vai ver ela está em febre, porque é muito comum isso. A pessoa que tem a convulsão febril, a febre ela sobe de uma hora para outra. E é justamente essa rapidez da febre que acaba gerando a convulsão, e é uma das características. E a gente faz, nesses casos, o eletroencefalograma. Se for normal o eletroencefalo e a criança só tiver nesses períodos de febre, então a gente só observa, né? Não faz tratamento. E precisa usar anticonvulsivantes depois, quando uma criança teve uma convulsão febril? No geral, não se usa. Só que tem criança que tem, às vezes, algum problema respiratório, que tem, cada 15 dias está tendo uma infecção e tem febre. Então, toda vez que ela tem febre, ela vai convulsionar. E, nesses casos, até se usa uma medicação preventiva. Ah, interessante. E, às vezes, inclusive, para crianças que têm essa epilepsia refratária, usa uma coisa que as pessoas falam muito hoje em dia, que é o óleo de cannabis, não é isso? Usa, hoje em dia tem. O canabidiol, né? Ele entrou hoje em dia na medicina para ajudar na área da neurologia, na psiquiatria também, né? E ele ajuda muito para algumas epilepsias refratárias, que antigamente não tinha controle e hoje em dia resolve. Só que não é para qualquer tipo de epilepsia, né? Você não pode usar um canabidiol aí já logo de início. Você precisa fazer um tratamento e também tem as indicações, né? Não serve para tudo. Não é a primeira opção e nem é para qualquer indicação, exatamente. Nem na neurologia nem na psiquiatria, né? Exatamente. Bom, e aqui a gente vai seguir para o nosso momento pílula de conhecimento. Nós vamos falar agora sobre um astro do cinema e você está de volta para o futuro. O nosso personagem é Michael J. Fox, que fez esse filme, O Astro de Volta para o Futuro. Com 29 anos, ele teve um diagnóstico de doença de Parkinson, que é uma coisa difícil quando é desde jovem assim, né, Dilson?
Pois é, né? O caso dele foi um caso icônico aí, né? Porque o Parkinson ele tem várias formas e tem a forma juvenil, né? Que foi o caso do Mike Fox, né? E a forma juvenil costuma ser um pouco mais grave, né? Que a evolução é mais rápida, o tratamento é um pouco diferente, né? Às vezes você tem até que lançar a mão, às vezes até de hoje em dia tem DBS, né? Que é um tipo do marca-passo que você coloca no cérebro que você ajuda a controlar os sintomas de Parkinson. DBS é Deep Brain Stimulation, estimulação Cérebro. profunda do cérebro. Exatamente. Um marca-passo, um Marca-passo. sinalizador dentro da cabeça. Que fica modulando, né? Ele fica controlando lá a atividade aonde que gera o Parkinson. E aí, nesse caso, né, uma coisa importante do Parkinson é você detectar o mais rápido possível. Não existe exame que confirme o Parkinson, é só o exame clínico, né? Mas a partir do momento que você identificar o tratamento iniciado antes, você melhorar o paciente o quanto antes. E uma coisa que hoje em dia que tem melhorado muito, né? Que quanto antes você diagnostica e você começa a desenvolver atividade física no paciente, sobretudo aí a musculação, você consegue protelar a evolução do Parkinson. A doença de Parkinson, então, tem a ver com um quadro com quais características? As principais características do Parkinson é o tremor, que todo mundo conhece, né? Que é um tremor em repouso. Aí ela costuma ter também rigidez, então é aquela pessoa que ela começa a andar mais dura. A gente costuma ter um movimento quando a gente anda, né? No braço, né? A pessoa com Parkinson ela já fica travada, ela anda parecendo um robozinho, né? O rosto começa a não manifestar muito mais alegria, tristeza, ela fica com o rosto que a gente fala em máscara, né? A mímica, a musculatura da face vai perdendo o tônus? Vai ficando dura, né, a musculatura, né? Uma das características do Parkinson é a rigidez, né, do corpo. Aí a pessoa tem dificuldade para andar, às vezes ela quer ir para frente e o corpo não vai, ela acaba caindo. Então é uma das características aí. Na doença de Parkinson, a gente tem cura? Não, infelizmente não tem cura ainda, porque é uma das doenças degenerativas do cérebro, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Se você fizer um diagnóstico assim que começa, você hoje em dia tem vários recursos de medicação e até de cirurgia que você pode amenizar os sintomas. E uma coisa muito importante, o Parkinson, até mesmo o Alzheimer também, eles estão muito relacionados com hábitos de vida, né? Então, se você na hora que você faz o diagnóstico, você mudar os seus hábitos, tentar melhorar o seu sono, começar a fazer atividade física, mesmo sendo degenerativa, a doença ela acaba evoluindo mais lentamente. Quer dizer, como quase tudo na medicina, não falamos sobre cura, mas sim sobre controle, não é isso? Sobre controle, exatamente. Para a gente ir caminhando para o nosso tema final, Adilson, neuromodulação. Você mencionou essa questão de colocar um chip, um marca-passo dentro do cérebro que vai emitindo sinais que fazem uma neuromodulação. O que é neuromodulação? A neuromodulação é uma área hoje em dia da medicina, né, que ela usa de alguns recursos, né, para modular a atividade elétrica do cérebro. Então, essa neuromodulação ela pode ser invasiva, que aí no caso você usa, por exemplo, um estimulador para estimular um cérebro. Você tem um estimulador de nervo vago, por exemplo, para pessoas que têm epilepsia, que você coloca um marca-passo no nervo que passa aqui no pescoço, você reduz as crises epiléticas. E tem as não invasivas, né, que são aquelas que você, através de alguns aparelhos, você consegue modular, né, a atividade elétrica do cérebro e melhorar alguns sintomas, como dor, ansiedade, depressão, sono, dor de cabeça. Então, hoje em dia é indicado para muita coisa. Então, tem jeitos de fazer neuromodulação sem abrir, sem colocar um dispositivo lá dentro. Sim, tem as neuromodulações não invasivas, né? Fala pra gente algumas aí. Então, hoje em dia, as não invasivas, as mais comuns, né, é a estimulação magnética transcraniana, né, que a gente coloca uma bobina magnética e você estimula algumas áreas do cérebro.
E tem o TDCS, que também é uma estimulação elétrica, só que aí é uma corrente contínua que você estimula, é um choquinho de leve. Uma energia mais leve e Mais leve. superficial. Superficial, você coloca uns eletrodos na cabeça e aí você até sente um choquezinho, mas é bem de leve e ele modula a atividade daquela região. Ele serve para muita coisa até para reabilitação em paciente de AVC, né? Não só o TDCS, mas a magnética também, né? E nós temos também um que chama neurofeedback. Esse é uma neuromodulação bem interessante, que na verdade o próprio paciente é que vai treinando o cérebro dele para modular a atividade elétrica, né? A gente coloca uns eletrodos na cabeça do paciente e aí a gente define qual o ritmo do cérebro que a gente quer que ele treine para ter mais esse ritmo, para melhorar alguma coisa, né? E aí ele vai vendo umas imagens na TV ou um joguinho, alguma coisa assim, aí através dessa interação da tela com o eletroencefalograma, ela consegue modular e ela vai treinando, são treinamentos que ela vai fazendo, né? Muito interessante. Quais são as indicações principais para neurofeedback? Olha, dentro da área de neurologia, é muito usado para quem tem dor de cabeça tensional, é muito importante, porque daí a pessoa aprende a buscar meios para relaxamento do corpo e não ter a dor de cabeça. Usa muito para insônia, para quem tem insônia, e dores em geral. E também usa muito hoje em dia para TDAH, às vezes para alguns transtornos de comportamento, de autismo, né? Só que como é um teste que você precisa ficar com um eletrodo, ter interação com a tela, né? Aí para criança muito pequena, ou às vezes que não compreende, não é indicado, né? Tem que ser uma criança maiorzinha para poder conseguir fazer esse exame. Exatamente. E a estimulação magnética transcraniana já é uma energia um pouquinho maior do que o TDCS para poder conseguir atingir áreas mais profundas do cérebro? Sim. Enquanto que o TDCS ele acaba gerando alguma alteração só no córtex, né, que é a parte superficial, o TDCS você já consegue mirar regiões mais profundas, né, que estão às vezes relacionadas às vezes com depressão, ansiedade, você consegue modular às vezes uma região mais profunda. Essa coisa da estimulação magnética transcraniana é um assunto que eu particularmente gosto, estudo bastante. Aqui em Mojimirim, o Instituto da Mente realiza estimulação magnética transcraniana e tem algumas experiências muito interessantes com dores neuropáticas. O paciente, às vezes, fazer 1, 2, 3 sessões e sentir zerar a dor. Essa coisa do zerar a dor nem sempre é uma coisa tão fácil de trabalhar. Os pacientes com dor crônica, eles se beneficiam dessa neuromodulação? Ah, sim. Porque, assim, uma das coisas que quando a gente faz um tratamento de dor crônica, a gente usa várias medicações que acaba neuromodulando, né? Mas através de medicações, né? Você acaba alterando algumas vias de dores do paciente. Só que o que acontece? Alguns pacientes, mesmo com analgésico, você não consegue quebrar, né, o ciclo de dor que ele tem. E a neuromodulação ela acaba entrando nisso, né? Porque você consegue, além de modular os centros de dores do paciente, você consegue, às vezes, quebrar esse ciclo de dor que ele tem e aí você consegue facilitar o tratamento de dor dele. É muito interessante. Ajuda bastante na dor crônica, viu? Adilson, o papo tá bom demais, dava para a gente conversar mais um montão aqui, mas o nosso tempo está chegando ao limite. Olha, quero agradecer demais, o papo foi ótimo e passo a palavra para as considerações finais. Agradeço aí a Elias pelo convite, né? Muito bom estar aqui, falar um pouquinho da minha paixão, que é a neurologia, né? E a gente está à disposição aí no Hospital 22 de Outubro, dentro do serviço de neurologia e neurofisiologia. Qualquer coisa que vocês sentirem que o cérebro não está bem, os nervos não estão bem, pode nos procurar. Tem um site para o pessoal acessar? Sim, a gente tem o nosso site, que é www.neuroh22.com.br. neuroh22.com.br. Pessoal, se inscreve aqui no canal, Hospital 22 de Outubro, no YouTube, no Instagram. Participa e se você gostou desse vídeo, compartilha para as pessoas que você também quer que desfrutem desse conhecimento, desse tema.
Olha, um abraço para todos vocês e até a próxima.